Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje, então, eu resolvi trazer aqui no nosso canal este lindo pingente de Natal em formato de urso. Nós vamos confeccionar esse lindo pingente na aula de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, curte, comenta e compartilha esse vídeo e vamos lá! Aqui então, pessoal, temos os materiais utilizados na confecção do nosso pingente de urso. Nós vamos então utilizar aqui as linhas na cor amêndoa 7650 para a cabeça e orelha. Nós temos aqui o fio branco 8001 para o focinho e o detalhe do gorro. O vermelho carmim, que é o 3528 para fazer o gorrinho. Nós vamos utilizar também a linha Anne e a linha Clea na cor preta para o detalhe do focinho e olhos. Nós vamos utilizar também o rosa quartzo na cor 3077. Todos os fios que a gente vai utilizar é da linha Amigurumi. Então, se você quiser confeccionar no amigurumi normal ou no amigurumi soft, ou em qualquer outra linha que você preferir, fazendo ele todo num tipo de linha só, vai dar certo. Vamos utilizar também um fio dourado para o fiozinho do pingente. Eu estou utilizando dourado, mas você pode utilizar o que você preferir, certo? Marcador, agulha de tapeceiro, alfinetes, agulha de crochê tamanho 2 milímetros, pomponzinho pronto. Aqui eu tenho, quando eu comprei, na etiquetinha vem dizendo tamanho G. Mas eu tenho aqui, ó, na minha mão para vocês verem o tamanho dele, ó. Mais ou menos deste tamanho aqui, certo? A gente vai utilizar uma unidade apenas. Cola, eu estou utilizando aqui a cola universal, que a gente vai usar para colar o pompom no gorro e o gorrinho na cabeça do ursinho, certo? Então, agora, você encontra também a lista de materiais lá na descrição do vídeo. Certo? Lá tem tudo detalhadinho certinho, tá? Então, agora vamos então confeccionar o nosso urso. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso urso pingente de Natal. Nós vamos iniciar aqui o nosso pingente com um anel mágico de 6 pontos baixos. Eu estou utilizando aqui a cor amêndoa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. A gente puxa o fiozinho para ficar bem fechadinho aqui o nosso anel mágico. Agora, então, na nossa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Aqui o anel mágico deu uma abridinha, ó, a gente só puxa mais uma vez o nosso fiozinho aqui. Pode puxar bem forte para ele não abrir mais. Então, agora na nossa terceira carreira, aqui, pessoal, ó, eu não utilizo o marcador, tá? Eu até comentei ali nos materiais do marcador, para quem utiliza, para quem já é acostumado a trabalhar com marcador, mas assim, ó,
eu vou então, toda a carreira que eu for fazendo, eu já vou avisar quando tem que pôr e quando tem que tirar o marcador, certo? Então, vamos lá, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer 18 pontos baixos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, que vai totalizar, então, esses 18 pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento. Para quem utiliza o marcador é colocado aqui, então, no primeiro ponto, ó. No primeiro ponto, eu já fiz um ponto e um aumento, então, naquele primeiro ponto vai o marcador, certo? Eu não utilizo porque depois, ó, se você ver ali, já ficou um buraquinho, tá vendo? Ele marca muito a carreira, tá? Então, eu não vou utilizar, mas você pode utilizar então. Então, eu já fiz aqui um ponto baixo e um aumento, vou fazer por mais 5 vezes e encontro você para nós dar continuidade para nossa quarta carreira. Aqui então, pessoal, eu finalizei a minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, na nossa quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, totalizando os 24 pontos baixos, certo? Então, vamos lá, vou fazer aqui o primeiro com vocês, aí depois eu faço o meu aqui e volto para dar início à nossa quinta carreira. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento, certo? Nós vamos repetir isso por mais 5 vezes até chegar no final da nossa carreira, para dar então início à nossa quinta carreira, certo? Aqui então, pessoal, terminei a minha carreira com 24 pontos baixos. Agora, então, na nossa quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer aqui mais 5 vezes e a gente já se encontra novamente. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos para a nossa sexta carreira, onde faremos 36 pontos baixos, sendo 4 pontos baixos e um aumento, repetidos por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, então, eu vou fazer o restante da minha carreira e a gente já se encontra novamente. Aqui, então, pessoal, cheguei, então, ao final da minha sexta carreira com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 7 carreiras seguidas com somente pontos baixos, sem aumentos. Então, vão ser 7 carreiras com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 7 carreiras com 36 pontos baixos e a gente já se encontra para finalizar, então, essa nossa base da cabeça, certo? Aqui então, pessoal, eu finalizei as minhas 7 carreiras com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, nessa nossa 15ª carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 30 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E assim, a gente repete por mais 5 vezes, até chegar ao final da nossa carreira com 30 pontos baixos. Então, pessoal,
chegamos ao final da nossa 15ª carreira com 30 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 24 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E assim a gente repete por mais 5 vezes, até chegar ao final da nossa carreira com 24 pontos baixos. Aqui então, pessoal, chegamos então novamente ao final da nossa carreira com 24 pontos baixos. Agora então, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando assim 18 pontos baixos. Então, 1, 2 e uma diminuição. E assim repetir por mais 5 vezes, até chegar ao final da nossa carreira com 18 pontos baixos. Aqui então, pessoal, chegamos ao final da nossa carreira com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos colocar o enchimento para então finalizar a nossa cabeça do nosso urso, certo? Então, pessoal, coloquei então o enchimento, né, na nossa cabeça aqui. Agora, então, eu vou partir para a finalização da nossa cabeça aqui. Então, nós vamos fazer essa nossa penúltima carreira com um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 12 pontos baixos. Então, 1 e uma diminuição, e assim a gente vai repetir por mais 5 vezes, certo? Até chegar ao final da nossa carreira com 12 pontos baixos. Aqui então, pessoal, cheguei ao final da minha carreira com 12 pontos baixos. Agora, na nossa última carreira, para finalizar, então, nós vamos fazer 6 diminuições, totalizando 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode cortar o fio, a gente deixa um fiozinho um pouquinho compridinho pra gente fazer o arremate depois, certo? Aqui, então, a gente modela bem aqui, né? Pra ficar bem redondinho, bem, um formatinho bem bonitinho, ó. Tá bem modeladinha e bem cheinha. Agora, então, a gente arremata esse fiozinho aqui e depois a gente faz, então, a parte da orelha, certo? Eu vou arrematar o meu aqui e logo eu volto pra gente dar início à nossa orelha, certo? Então, pessoal, vamos agora confeccionar a orelha do nosso urso. Nós vamos fazer apenas uma orelha, tá? A gente não precisa fazer as duas, porque se a gente fizer duas, uma vai ficar embaixo do gorrinho, então a gente não precisa fazer duas, certo? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar a orelha com um anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Puxa bem o fiozinho para fechar o anel mágico. E agora, na nossa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Então, um aumento, dois aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Puxa aqui mais um pouquinho o fiozinho para ficar bem fechadinho o anel mágico. E agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 15 pontos baixos. Aqui então, pessoal, eu finalizei a minha terceira carreira com 15 pontos baixos. E agora eu vou fazer mais 2 carreiras com somente 15 pontos baixos. Vou fazer as minhas 2 aqui e a gente já volta para finalizar essa orelha, certo? Então, pessoal, cheguei aqui ao final das minhas 2 carreiras de 15 pontos baixos e vou agora unir esses dois lados aqui com 7 pontos baixos. Então, eu vou pegar o meu próximo ponto com o ponto do outro lado, vou puxar e fazer um ponto baixo. E assim por mais 6 vezes, totalizando 7 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, então, a gente corta o fio, deixa um fio longo para a costura. Agora, então, nós vamos confeccionar o focinho do nosso ursinho. Aqui, então, pessoal, eu vou confeccionar o focinho do nosso urso com o fio na cor amêndoa, porque eu fui confeccionar no fio branco e ele tá dando muito reflexo aqui por causa da minha luz, tá? Eu tentei ajustar ela aqui, mas mesmo assim deu muito reflexo, não dá pra ver certinho os pontos. Então, eu vou confeccioná-lo na cor amêndoa, mas você vai confeccionar na cor branca, que é a cor certa, tá bem? Então, vamos lá. Vamos confeccionar o focinho. Vamos iniciar com um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel mágico e vamos agora para a nossa segunda carreira, onde faremos 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Então, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Vamos fechar aqui, vamos puxar um pouquinho mais o nosso fiozinho. Agora, então, vamos fazer a nossa terceira e última carreira do focinho, fazendo um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Então, um ponto baixo e um aumento por 2 vezes, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, um ponto baixo e um aumento por 4 vezes, um ponto baixo e um aumento por 5 vezes,
E para finalizar, então, um ponto baixo e um aumento. Aqui a gente faz um ponto baixíssimo, corta o fio, pode deixar o fio longo para a costura. A gente puxa aqui o fiozinho, dá uma puxadinha e reserva para depois aplicar, então. Então, pessoal, agora com a cor vermelha, o vermelho carmim, nós vamos confeccionar o gorro. Nós vamos iniciar com um anel mágico de 6 pontos baixos. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos e 6 pontos baixos. Fecha o anel mágico e na próxima carreira nós vamos fazer apenas 6 pontos baixos novamente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente vira aqui do lado certo, para não ficar do lado avesso o nosso trabalho. Porque como a gente fez ele justinho, 6 pontos baixos no anel mágico, mais 6 pontos baixos, ele fica um pouco mais justinho. Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento. E vou repetir por mais 2 vezes, então. Aqui, então, pessoal, eu finalizei a minha terceira carreira com 9 pontos baixos. E agora, na minha próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 12 pontos baixos. Então, 1, 2 e um aumento. E vamos repetir por mais 2 vezes. Aqui, então, cheguei ao final da minha quarta carreira. Agora, na minha próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Aqui, então, pessoal, terminei a minha carreira com 15 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Aqui, então, pessoal, terminei a minha carreira de 18 pontos baixos. Agora, na minha próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 21 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vou repetir por mais 2 vezes esta mesma sequência. Aqui, pessoal, terminei a minha carreira com 21 pontos baixos. Agora, na nossa última carreira de cor vermelha, nós vamos fazer, então, 6 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 24 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E vou repetir por mais 2 vezes até chegar ao final da nossa carreira com 24 pontos baixos. Aqui, cheguei então ao final da minha carreira com 24 pontos baixos. Agora, então, eu vou arrematar aqui com ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, vou arrematá-lo
e vou prender ele aqui atrás. Aqui. A gente coloca esse fiozinho bem pra dentro. Aqui então, pessoal, nós vamos fazer o detalhe do nosso gorrinho na cor branca. Nós vamos utilizar o fio branco aqui no detalhe. Eu já dei aqui uma laçadinha no meu fio, tá? Como se a gente fosse iniciar as nossas correntinhas. Nós vamos então pegar essa laçadinha e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no nosso gorro. Coloco o fiozinho pra dentro. Aqui, então, nós vamos fazer uma corrente, deixo o fio bem soltinho aqui e nós vamos trabalhar por toda essa carreira com o ponto caranguejo. Para quem nunca fez, o ponto caranguejo é feito, ao invés de fazer para frente aqui, nós vamos fazer aqui, para trás. Então, é bem simples, nós vamos fazer toda a carreira com ponto baixo, só que é invertido. Em vez de ser para frente, nós vamos fazer para trás. Então, vamos lá, ó. Para quem não sabe, nós vamos fazer aqui. Vou fazer uns 5 pontos aqui para vocês verem como que funciona. A gente insere a agulha no ponto do gorro, puxa e faz um ponto baixo. Próximo ponto, insere, puxa, ponto baixo. Deixa o fio sempre mais soltinho para não ter erro, tá? Se ficar muito apertado, o efeito não vai ficar tão bonito. E aqui, novamente, insere no gorro, puxa e ponto baixo. Novamente. Insere novamente, puxa e ponto baixo. Ó, aqui embaixo ele ficou com esse degrauzinho pelo degrauzinho do próprio gorro, tá? Que depois esse detalhe nós vamos deixar para trás do nosso enfeite. Então aqui a gente vou fazer mais uns 2 aqui junto com vocês para vocês verem, ó, de novo, ó. Insere no gorro, puxa o fio branco bem soltinho. Esse fio que vem lá de trás, ele tem que ficar por baixo aqui, ó. Se ele ficar aqui por cima, ele não vai ter o mesmo efeito, tá? Então, aqui depois que a gente puxou o fiozinho lá de trás, a gente puxa um ponto baixo. E olha como o efeito vai ficando bonitinho, ó. Então, agora eu vou terminar aqui essa nossa carreira de ponto caranguejo e eu volto pra gente finalizar esse nosso urso, certo? Aqui, pessoal, eu já finalizei, então, o gorrinho. Finalizei ele aqui com um ponto baixíssimo, tá? Sobrou esse fiozinho, a gente arremata ele aqui atrás depois, tá? Olha como fica um charme esse acabamento no ponto caranguejo. Deixa eu botar mais perto aqui para vocês verem certinho como ele fica. Olha que lindo que fica. Para quem tiver dificuldade ou, né, não conseguiu fazer esse ponto, pode fazer no ponto baixo normal, o detalhe em branco. E para quem preferir, daqui a pouco eu posso fazer um vídeo somente ensinando esse ponto também, tá? Mas deixa aqui nos comentários se você gostou, né, desse vídeo até aqui, se você quer que eu faça o vídeo ensinando esse ponto, tá? E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, certo? Agora, então, nós vamos aplicar o pompom aqui na ponta, que enquanto a gente vai montando o nosso urso, a cola do pompom vai secando. Então, aqui eu vou então utilizar a cola universal.
eu vou passar um pouquinho de cola na pontinha do gorro, um pouquinho mesmo, senão vai ficar aparecendo essa colinha. Eu vou pegar então o pomponzinho e vou colocar ele aqui. Eu vou apertar bem ele aqui e eu vou inserir um alfinete bem no meio dele aqui. Pode empurrar bem para baixo esse alfinete, para ele não... Ó, ele ficou um pouco amassadinho, tá vendo? Mas depois que a gente tirar o alfinete, ele vai ficar bem redondinho novamente. Então, a gente vai reservar esse gorrinho, que vai ser a parte final que a gente vai colocar no nosso urso, certo? Vamos então agora para a montagem do nosso ursinho. Então, pessoal, agora nós vamos iniciar a montagem do nosso urso. Então, nós vamos começar aplicando o focinho. Ó, lembra que eu fiz ele na cor amêndoa? Então, você era para ter feito na cor branca, certo? Então, nós vamos aplicar ele aqui, bem aqui na frente. Eu contei geralmente entre a 9ª e a 10ª carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, entre a 9 e a 10 foi onde eu iniciei ele, ó. Então, eu coloquei ele começando a costura aqui em cima, pegando bem entre a carreira 9 e 10, tá? Então, nós vamos colocar o fio na agulha de tapeceiro. Aqui, eu vou marcar aqui com os alfinetes para ele não sair do lugar, para depois apenas alinhavar então esse nosso focinho aqui. Aqui. Então, agora, nós vamos passar, então, uma costura, vamos esconder esse fiozinho aqui. Nós vamos, então, costurar com a ajuda da agulha de tapeçaria. Nós vamos costurar todo esse focinho, certo? Eu vou costurar o meu aqui, aí já a gente volta pra gente, então, aplicar a orelha, certo? Então, pessoal, finalizei aqui a costura do focinho. Agora, então, nós vamos aplicar a orelha, tá? Aqui, então, pessoal, já coloquei, então, a linha na minha agulha de tapeceiro. Vamos, então, agora aplicar a orelha na cabeça do urso. A orelha eu aplico a partir da entre a 3ª e a 4ª carreira, bem no topinho da cabeça. Então, 1, 2, 3 e 4. Eu vou iniciar colocando ela entre a carreira 3 e 4. Eu vou medir mais ou menos onde ela vai ficar aqui e vou colocar um alfinete. Colocar um bem no meio e um lá no final. Aqui pro início a gente não vai precisar, porque a gente já vai começar a aplicar ela. Aqui, então, finalizei aqui a aplicação da orelhinha, certo? Agora, então, nós vamos bordar o rostinho e depois, por fim, aplicar a touquinha e a linha dourada
para poder pendurar assim na nossa árvore, certo? Aqui então, pessoal, temos então a nossa orelha aplicada, focinho aplicado. Agora nós vamos então bordar o narizinho. Nós vamos utilizar o fio preto da Anne. E então aqui eu vou centralizar o narizinho. Eu sempre pego de 3 a 4 pontos, tá? Para fazer o nariz. Então aqui nós vamos contar 1, 2, 3. Nós vamos pegar 3. Aí vai depender de quantos pontos você vai ter aí, né? De como foi a costura do seu focinho. Então, a gente vai delimitar aqui o nosso focinho, o nosso narizinho, tá? Então, aqui eu fiz, ó. Ele vai ficar um narizinho pequeno. Já nesse aqui que eu fiz primeiro, ó, o meu focinho já ficou maior aqui. Eu consegui pegar 4 pontinhos. Aí ele ficou um pouquinho maior e um pouco mais comprido também a pontinha. Esse aqui vai ficar um pouquinho menor. Então, depois que a gente delimitou aqui o nosso narizinho, agora é só encher aqui. A gente vai costurando, 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 até ficar preenchido dentro desse formatinho que a gente já fez, certo? Aí, então, aqui, pessoal, eu já preenchi todo, né, o narizinho. Aí, aqui em cima, o detalhezinho aqui da costura, ele fica um pouco feinho, né? Então, aqui eu passo 2 ou 3 laçadinhas ao contrário. Ó, daí ele dá uma escondida nesse detalhezinho ali. Geralmente 1 ou 2 já é o suficiente. Aí depois disso eu arremato. Ó. A gente arremata aqui. Antes de arrematar, nós vamos fazer o detalhe aqui esse outro detalhezinho, ó, que a gente vai pegar e fazer esse detalhezinho aqui, geralmente da boquinha, ó, tá? Que é feito da mesma cor, em preto, tá? Aí o tamanho, você que decide, você quer fazer um pouco mais compridinho, um pouco mais curtinho. Esse meu eu vou fazer ele um pouquinho mais curtinho, porque o narizinho ficou bem pequenininho. Então, depois que a gente fez ali, ó, ficou bem delicadinho. Opa, ficou bem delicadinho, ó. Aí, depois disso, a gente dá um nozinho aqui nesse fiozinho que a gente iniciou, pra arrematar, então. Dá um nozinho. Corta essa pontinha que sobrou aqui, não muito curta, senão ela desata o nozinho, tá? E a gente coloca pra dentro aqui e tira lá do outro lado. E pronto. Aí a gente dá uma ajeitadinha aqui no pontinho pra não ficar aberto. E corta essa linha aqui, esse fiozinho. Então, está finalizado o nosso narizinho também. Agora, então, nós vamos fazer os olhinhos. Para os olhinhos, nós vamos utilizar a linha Cleia. A Cleia ela é um pouquinho mais fininha que a Anne, então é essa que a gente vai utilizar, porque a gente quer um acabamento bem lindo, então a gente vai utilizar a linha Cleia, que ela é mais fininha do que a Anne ainda. Então, para fazermos o bordado dos olhos, nós vamos
deixar rente assim, mais ou menos ao nariz, tá? Então, o que que eu faço pra posicionar? Eu geralmente conto desde o primeiro ponto aqui, onde eu fiz o nariz, eu vou contar 1, 2. Aqui vai iniciar o meu olho, tá? Ele vai partir daqui. Então, o que que eu vou fazer? Nós vamos contar 4 buraquinhos para trás. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o nosso olho vai partir daqui até aqui. E nós vamos fazer, então, o detalhe dele, que vai ser o seguinte: a gente vai tirar, então, no primeiro buraquinho ali e vai trazer aqui pro segundo. Aí, aqui, no ponto de cima, a gente já vai puxar nossa agulha aqui, que é onde a gente vai fazer a marcação do olho, ó. Então, a gente fez o olhinho, ó. Pra ele ficar certinho lá, a gente vai costurar esse fiozinho na cabeça do ursinho. Tirei a agulha ali, a linha ali, na verdade, a linha, né? Deixa essa linhazinha aqui um pouco soltinha, tá? E aqui, a gente vai pegar por baixo, aqui, e vai pegar no mesmo buraquinho onde saiu a agulha ali para iniciar essa costura. Aí a gente puxa, dá uma ajeitadinha aqui no olho. Aí aqui a gente faz mais uma costurinha. E aqui do ladinho também, vão ser 3 costuras para que esse olhinho fique bem bordadinho, tá? Aí depois a gente vai tirar aqui. A gente fez o início do olho aqui e no próximo buraquinho onde a gente vai tirar a agulha. Aí aqui a gente dá uma ajeitadinha nesse fio para ele ficar bem certinho, bem redondinho, não ficar muito repuxado. Aqui, aí aqui a gente volta aqui, faz um cílio e lá em cima a gente puxa aqui o outro. A gente traz aqui no início pra gente arrematar, então. Ó. Fizemos o primeiro olhinho, ó. A gente arremata aqui e faz o segundo do mesmo jeito. Então, pessoal, agora com os olhinhos bordados, nós vamos fazer as bochechinhas. A gente vai contar, então, aqui a gente conta o dos cílios, 1, 2, 3. E a gente vai fazer daí aqui, inicia, 1 e 2. Então, ele vai pegar daqui até aqui. Então, a gente vai inserir a agulha aqui. E vai contar, né? 1, 2, 3. Pegou aqui. E a gente vai fazer 2 vezes, ó. E aí, daqui a gente já passa lá pro outro lado. A gente vai contar 1, 2, 3. Aqui vai iniciar, ó. Aqui inicia, então, a outra bochecha. Aqui.
passamos então pro outro lado, onde a gente vai fazer a outra bochechinha. Então, 1, 2, 3 e faz 2 vezes também. E já leva lá do outro lado, lá no fiozinho onde a gente deixou de início, pro arremate. Aqui, ó, a bochechinha desse lado e a bochechinha desse lado aqui. Agora, então, a gente arremata aqui o fiozinho. Corta a pontinha que sobrou, muito grande, né? E a gente coloca pra dentro aqui. Aqui. Agora, então, nós vamos colocar o fiozinho dourado para pendurar a nossa bolinha na árvore. Eu utilizo esse fio dourado aqui, ó, tá? Que eu encontrei aqui na minha cidade. Ele é encerado, ele é bem lisinho. Então, eu vou utilizar cerca de 20 centímetros de fio, tá? Para fazer, então, esse detalhe de pendurar a bolinha, certo? Eu vou inserir na minha agulha e eu vou pegar aqui, ó, bem aqui no topinho, ó, tá? Eu vou inserir, então, aqui você vai ver onde você iniciou o anel mágico, ó. Então, eu vou pegar de um lado pro outro e é onde eu vou inserir o meu fio. Inseriu dos dois lados, pode tirar da agulha. Eu vou fazer um nó, um nozinho. Um nozinho bem apertadinho. Aí, aqui, eu tô fazendo mais compridinho, ó. Aí, você pode dizer para sua cliente que ela pode, né, diminuir um pouquinho, né? É melhor a gente sempre fazer um pouquinho maior, ó. Daí, aqui, ó, o nozinho, eu vou puxar ele pra dentro, tá vendo? Puxei pra dentro, ficou perfeito o acabamento da nossa bolinha. Aí, você pode pedir para sua cliente, né, dar mais um nozinho, colocar para dentro, conforme for a árvore dela. Se ela quiser deixar mais comprido, se ela quiser dar uma encurtadinha, né? Por isso é bom a gente deixar sempre maior do que menor, certo? Agora, então, vamos aplicar o gorrinho para finalizar, então, esse nosso ursinho. Aqui tá o nosso gorrinho, eu já tirei o alfinete aqui da ponta, porque ele já tá bem coladinho. Agora, eu vou utilizar novamente a cola. Nós vamos passar, então, cola por dentro aqui, bem nessa parte branca aqui, ó. A gente vai passar cola, não precisa passar muito, tá, pessoal? Senão vai sair pra fora. Vou passar em toda essa parte branca aqui. Esse acabamento, os fiozinhos eu coloquei tudo lá pra dentro, ó, porque como não vai aparecer, né, a gente não precisa se preocupar muito com o acabamento aqui dentro, porque não vai aparecer mesmo. Aí, então, eu aplico, ó, esse é o detalhezinho que eu falei pra vocês que a gente pode pôr pra trás, tá? Então, o meu gorrinho, ele vai partir, ó, o início ali tá o fiozinho que eu coloquei, tá? Então, o gorrinho vai partir mais ou menos dali até na ponta do cílio, ó. E eu, então, fico segurando aqui, mais ou menos por uns 30 segundos, até colar bem. Ou você pode, então, colocar os alfinetezinhos em volta aqui para segurar, tá? Mas, então, pessoal, é isso aí. Tá pronta, então, a nossa bolinha, o nosso pingente natalino. Espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado muito esse nosso passo a passo. Peço então para quem ainda não é inscrito no canal que se inscreva já, pois a gente vai ter outros modelinhos de bolinha para fazer também. Tem mais 3 modelinhos.
E para quem gostou muito, pode também curtir, comentar, compartilhar. E também vou deixar ali na descrição desse vídeo o link do nosso Instagram, para você ir lá e nos seguir lá também. Lá tem também bastante novidades. E é isso aí, pessoal. Aguardo vocês então na nossa próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau!